de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, vamos ler até o versículo 11. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Quem já achou, possa dizer amém? Amém. O tema fala sobre a pesca maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus aplique a palavra lida em cada coração. Amém. Podem se assentar, queridos. Nós vamos meditar nessa passagem e trazendo uma reflexão sobre um tema muito importante para a igreja nessa manhã. Eu quero falar sobre a obediência que resulta em milagres. Aleluia. Diga: a obediência que resulta em milagres. Então, amados, existe um resultado para uma atitude de obediência à palavra de Deus. Eu quero que a igreja guarde isso no seu coração. Existe sempre um resultado para a obediência à palavra de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, e é importante a gente refletir aqui nessa passagem, que muitas das vezes as pessoas acham muito difícil obedecer aquilo que Deus designou na sua palavra. E nós sabemos, amados, que os resultados que nós vamos colher
eles vão refletir a obediência ou não ao que Deus nos orientou através da palavra. Então veja bem, nós vemos que Deus quer uma atitude. A palavra de Deus, ela está escrita. Deus nos deixou ela para que ela fosse a nossa bússola, o nosso alimento espiritual. Como diz o Salmo 119, versículo 105, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Então nós não podemos caminhar, seguir em frente, avançar na nossa caminhada sem a palavra de Deus. Você vê, amados, como esse mundo caminha. Por que esse mundo está cheio de falta de amor, cheio de violência, cheio de desrespeito, cheio de tanta coisa, né, que tem prejudicado a sociedade? O aumento da criminalidade, do roubo, da violência, a falta de respeito dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, enfim, tanta coisa, porque esse mundo anda na contramão da palavra. A palavra é que norteia a nossa vida. E nós temos que, como igreja de Cristo, saber que nós estamos andando numa contramão. Na contramão de quê? Do mundo. Aleluia. O mundo caminha sem a luz da palavra. Mas a palavra, para nós, o povo de Deus, para a igreja, para os crentes em Jesus, ela é a nossa lâmpada, ela é a nossa luz. E quando ela instrui, ela espera de nós que nós guardemos ela no coração e tenhamos a atitude de obedecer o que ela orientou. Aí qual vai ser o resultado? Os milagres, as soluções, as provisões, elas vão acontecer mediante uma atitude de fé, de obediência à palavra. Então nós vemos aqui, amados, um bom exemplo disso. E olha que Deus mostra aqui, através dessa palavra, dessa passagem de Jesus ali com os pescadores, né, e falando para Pedro, nós vemos que o Senhor não pede nada impossível para a gente. Deus não pede nada impossível. Veja bem, aqueles homens eram pescadores. Eles já tinham prática na pesca. Eles eram experientes na pesca. Eles eram profissionais da pesca. Aí veja que Jesus passou ali pelo lago de Genezaré, na praia, viu os barcos encostados, os pescadores lavando a rede, triste. E ele falou: olha, vão lá para o meio do mar e lançam as redes. Aí o profissional da pesca, né, Pedro, falou: ó, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. A evidência do que estava ali aos olhos de Pedro e dos pescadores era que não houve um bom resultado no trabalho deles durante a noite toda. Só que agora Jesus está dizendo: vão lá para o mar, lancem as redes. Aí Pedro fala: olha, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas agora, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Diz a Bíblia que eles foram, Pedro já tinha dito que eles iam lançar as redes sob a palavra de Jesus. Ele mandou lançar a rede. Eu pergunto: a rede existia? Pedro e os demais não já eram pescadores? Eles não já tinham os barcos? Eu pergunto: Jesus pediu alguma coisa impossível para eles? Era difícil ele ir para o mar e jogar a rede?
A rede não estava na mão deles? Jesus pediu algo impossível? Não. Mas Jesus quis ver a fé, que ia mover a atitude deles. Aleluia. Jesus queria ver, eu vou falar, eu quero ver o que tu vai fazer. Aleluia. Eu vou dizer, ó, vai lá e lança a rede. Já pensou o Pedro pegasse a rede e falou, olha, o senhor não sabe o que está falando. Eu sou o profissional da pesca. E eu não pesquei nada a noite toda, então eu não vou agora perder meu tempo e ir lá de novo e lançar a rede, não. Mas pelo contrário, ele diz, mestre, pela minha experiência, pela minha atitude humana, eu não consegui. Mas agora, sobre a tua palavra, sobre essa tua afirmação, sobre o que o Senhor está me falando, está me dizendo para fazer, eu vou fazer em cima disso. Diz a Bíblia, amados, que eles lançaram a rede e se encheu de peixes, de tal maneira que as redes começaram a rasgar. Estavam se rompendo de tanto peso. Precisou Pedro fazer sinal para os outros companheiros, vem ajudar aqui, que não está dando para a gente suspender essa rede. O milagre da pesca, maravilhosa. Jesus estava dizendo para Pedro ali, e ele estava experimentando um milagre de obediência à palavra, e ao mesmo tempo, Jesus estava mostrando para Pedro do que ele estava capacitando ele. Você agora vai ser pescador de lombos. Aleluia, Jesus. Você agora vai ser um divulgador da minha palavra. Glória a Deus. Você agora vai ser um seguidor meu, que vai frutificar, que vai ganhar muitas vidas. Glória a Deus. Jesus estava dando um exemplo ali, uma experiência para ele, ó, debaixo da minha palavra. Olha quantos peixes você pegou. Você não confiou só em você confiou na minha palavra. E aí que está, amados irmãos, o que a gente precisa entender. Você vê, amados, como Deus sempre mostra nas passagens bíblicas, que Ele quer ver uma atitude de fé. Em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante, dá um exemplo lá da mulher do fluxo de sangue. A mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. E aquela mulher desprendeu tanto dinheiro, gastou tanto com médicos, e ela só piorava. Ela não tinha como restituir a sua saúde. Mas um belo dia a Bíblia diz lá naquela passagem que ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu o relato do que o Senhor estava operando de milagres. Olha bem, ela ouviu falar. Você está vendo como a palavra produz fé? Ela ouviu falar de Jesus. E ela falou, olha, não tem como eu pedir para ele orar por mim. Porque Jesus começou a passar e a multidão cercava Jesus, apertava Jesus, empurrava Jesus, todo mundo querendo chegar perto de Jesus. Aí ela botou no coração a fé. Ela falou, se pelo menos eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Olha, amados irmãos, o que Deus está falando para a gente nessa manhã, que a fé produz uma atitude que vai resultar no milagre. A fé na palavra. Pedro ouviu Jesus dizer, vai, lança de novo a rede. Ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar. E o milagre aconteceu. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falou, eu ouvi falar dos milagres que ele opera. Então, não tem como no meio dessa multidão, eu doente desse jeito, a mulher sofrendo de hemorragia, ela falou, pelo menos eu quero tocar nas vestes dele.
E diz a Bíblia que ela veio no meio da multidão. Você imagina uma mulher doente, com sangramento, adoentada, 12 anos, sofrendo com hemorragia, com fluxo de sangue. Na tradição judaica, inclusive, era tido como uma mulher, né, impura para o meio social, uma mulher que sofria desses problemas. Mas ela alimentou o coração dela com a fé. Ela ouviu falar da fama de Jesus e falou: eu vou lá e vou tocar nele e vou ser curada. Glória a Deus. Diz a Bíblia que ela veio por trás de Jesus e tocou na orla das vestes de Jesus, e na mesma hora ela sentiu a cura. Glória a Deus. Ela sentiu estar curada daquele mal. Aleluia. E Jesus se virou e falou: quem me tocou? Aí os discípulos começaram a rir. Mestre, uma multidão aqui apertando o Senhor, empurrando, e o Senhor vem perguntar para a gente quem foi que te tocou? Aí Jesus olhou, estava esperando a atitude da mulher. Olhou, ele falou: alguém me tocou fé, porque eu senti que saiu de mim virtude. Aleluia. Aí naquela mesma hora a mulher sentiu que estava falando com ela e foi lá e se prostrou diante de Jesus e contou todo o seu relato. E Jesus virou para ela e falou: vai, mulher, a tua fé te salvou. Aleluia. Vai e ser curada desse teu mal. Ali Jesus disse a palavra que abençoou a vida daquela mulher. Você vê que a fé move a atitude, irmãos. A gente fala muito do culto da atitude, mas como tem sido a atitude de cada um? Você está sendo alimentado com a palavra de Deus. Essa palavra tem que em você criar esse ânimo, esse bom ânimo, para você ter atitudes de fé e para você ver milagres acontecer. Há uma passagem também, irmãos, no livro de Mateus, que relata sobre a questão do jovem rico. Aliás, é no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 17 em diante. Veja bem, irmãos, a diferença do que aconteceu lá na pesca e a diferença da atitude deste rapaz aqui. Marcos 10, versículo 17 em diante, diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Quantas coisas Jesus falou que faltava? Uma. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha o contraste da atitude de Pedro, que tinha uma evidência de uma pesca que não
tinha sido realizada, mas sob a palavra de Cristo ele falou: eu vou agora, obedecendo a tua palavra, eu vou lá de novo. E o milagre aconteceu. Olha a atitude da mulher do fluxo de sangue, que ouviu a mensagem do Cristo que estava operando os milagres e tomou uma atitude, foi lá e tocou na veste dele e foi curado. Agora olha o contraste deste homem, deste jovem. Ele se encontrou com Jesus e falou: bom mestre. Jesus falou: o que ele está me chamando de bom? Hã? Sabe que bom é Deus. Já começou ali a mostrar para aquele jovem a atitude que ele deveria ter para com Deus. E ali ele fala: o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí ele falou: bom, respondeu-lhe Jesus: sabes os mandamentos, não sabe? Ele: quais? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, a tua mãe. Aí ele falou: eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele, fitou para ele e falou: falta só uma coisa a você. Olha o que Jesus fala para aquele jovem. Aquele rapaz disse para Jesus que ele obedecia a todos os mandamentos. Aquele rapaz disse para Jesus: eu já guardo os mandamentos. Eu já guardo desde a minha mocidade. Jesus falou: falta só uma coisa. Jesus estava querendo dizer ali, onde é que estava o coração daquele jovem? Quando nós falamos da pesca, nós falamos a rede, eles tinham, os barcos, eles tinham na mão aquilo que era para eles fazerem, obedecendo a palavra de Deus. Jesus falou para esse jovem, e eu cheguei a perguntar: por acaso Jesus falou alguma coisa impossível para eles? Jesus falou para os pescadores algo impossível? Eles não tinham a rede, não tinham os barcos. Jesus fala para esse jovem: nada é impossível para ele. Uma coisa te falta: ajudar as pessoas. Você disse que guarda os mandamentos, você ama a Deus, você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não faz nada por ninguém. Aí Jesus foi nesse ponto, falou: pega os teus bens, vende, ajuda os pobres, faz algo em prol das pessoas. Você não ama você mesmo? E a Bíblia diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então vai e toma uma atitude mostrando que você obedece os mandamentos. Jesus falou: uma coisa te falta, faz isso, ajuda as pessoas, ajuda os pobres. Aí diz a Bíblia que ele se entristeceu com essa palavra. Eu pergunto: Jesus pediu alguma coisa impossível para ele? Não. Ele tinha propriedades? Sim. Ele tinha bens? Sim. Ele tinha na sua posse os bens materiais para ajudar os outros. Ele podia ajudar as pessoas. Só que Jesus viu que o coração dele estava nas suas riquezas e falou: uma coisa te falta. E ele falou o quê? Ele tentou persuadir Jesus dizendo: eu já obedeço os mandamentos e tudo. Jesus falou: falta uma coisa, só uma coisinha. Tu tem na tua mão, na tua posse, tu tem condição de ajudar as pessoas. É só vender, arrecada e ajuda. Aí depois, o que Jesus fala logo depois? Você vai ter um tesouro no céu. Faz isso e vem e me segue. Jesus estava dizendo: você vai ganhar a tua maior riqueza, o teu maior tesouro, que é me seguir. Sabe o que ele preferiu fazer? Virou as costas e foi embora.
Essa é a atitude que muita gente tem no reino de Deus. Deus não pede nada impossível para a gente. É verdade. Pastor, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu quero dizer, você não administra o teu tempo. Tempo você tem. Pastor, eu não tenho condição de colaborar com a igreja. Tem. Você só precisa saber ordenar a tua administração. Pastor, eu tenho eu não ir para a igreja, eu sou meio desanimado de ir para a igreja. Isso cabe a você ter uma atitude para mudar a sua própria condição, a sua própria situação. E essa passagem está mostrando isso. Deus não pede nada impossível. Ele mostra que nós podemos ter um grande resultado de bênçãos e milagres, bastando nós termos atitudes de fé baseadas na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os pescadores viram o milagre acontecer, porque Pedro falou: vamos agir em cima da tua palavra. Aquele jovem rico não herdou o reino de Deus, rejeitou a maior riqueza que ele podia ter, que era seguir Jesus. Jesus não mandou ele ficar pobre. Jesus ali falou para ele ajudar as pessoas com o que ele tinha. Ele tinha. Já pensou? Jesus falou: olha, vai ajudar as pessoas, se o cara fosse um mendigo sem condição nenhuma. Mas não, ele falou para um homem que tinha condição de ajudar. Ele mostrou para aquele rapaz que ele não obedecia coisa nenhuma da palavra de Deus. Ele era soberbo. Ele chegou e falou: eu já obedeço tudo isso. Desde cedo, desde novo, eu obedeço esses mandamentos todos. Mas Jesus falou: está faltando isso aqui. A tua atitude. A tua atitude para mostrar que você obedece a palavra. Então, amados, a nossa atitude, ela mostra a nossa obediência à palavra de Deus. Eu quero nessa manhã incentivar a igreja. Houve aquele momento em que eu pedi para a pastora Lenice levantar um clamor pela obra de Deus, pelas igrejas, e nós estamos numa época em que o povo de Deus tem que estar em constante oração, tem que estar vivenciando o avivamento, tem que estar vivenciando o despertamento espiritual, tem que estar se alimentando com a palavra de Deus. Não seja desses crentes preguiçosos, crentes que não meditam na palavra, crentes que não querem refletir nos ensinamentos que o Senhor nos dá através da sua palavra. Não seja desse jeito, não. E outra coisa, não queira seguir o exemplo de muitos, que muitos estão fazendo aí fora. Muitos têm se tornado desigrejados. Sabe o que é o desigrejado? O desigrejado é aquele que conhece a palavra de Deus. É aquele que já congregou numa igreja. É aquele que estava sendo membro de uma igreja. Mas ele foi seduzido com uma coisa errada que tem sido ensinada por muitos falsos crentes. Aí eu digo, existem os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos ensinadores da palavra que estão usando redes sociais para dizer que as pessoas não precisam congregar em igreja nenhuma. Eu trago um alerta, eu aproveito essa mensagem para dizer para a igreja: cuidado com o que você vê sendo divulgado aí. Não, nós somos a igreja, eu sou a igreja, então eu não preciso congregar numa igreja. Bom, aí você pergunta para essa pessoa: se você é a igreja, você tem que ganhar almas para Jesus. Ah, claro, eu tenho que ganhar alma para Jesus.
A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Você é a igreja, então você vai pregar e você vai batizar essa pessoa. Ah, bem, peraí. Outra coisa, a Bíblia diz que em memória de Jesus devemos celebrar a ceia do Senhor. Aonde que essas vidas vão celebrar a ceia do Senhor? É você que vai realizar a ceia. Então, amados, igreja é algo muito sério. Lá na carta de Paulo a Timóteo, tem uma passagem que Paulo diz assim: eu espero ir ver você em breve. Paulo falou para Timóteo, né? Mas se eu demorar, se eu tardar, você tem que saber como deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E é um lugar onde Paulo falou para Timóteo: você tem que saber como tem que se conduzir. E na casa de Deus tem os anciãos, tem os presbíteros, tem os pastores, tem os evangelistas, tem os diáconos, tem os cooperadores, está tudo lá na Bíblia. E esses desigrejados estão querendo eliminar tudo isso. E estão ensinando essa doutrina errada e falsa por aí. Aí esses crentes que não se alimentam com a palavra, se deixam levar por isso, estão aí fora. Que alimento espiritual estão recebendo? Que tipo de ensinamento eles estão recebendo? Que tipo de fortalecimento espiritual estão tendo? Estão aí desigrejados, de um lado para o outro, caçando bênção daqui e dali, e não estão frutificando para o reino de Deus. Então eu deixo um alerta para a igreja. Igreja é congregar. Igreja é o povo salvo e redimido. Hebreus 10, 25 fala isso: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não se deixa de congregar como é costume de alguns. Você vê, quando a Bíblia foi escrita já tinha isso. Então, amados, nós estamos numa época, por isso que eu pedi para orar, em que temos que mesmo orar e vivenciar um grande despertamento espiritual, um grande avivamento, um incentivando o outro. Glória a Deus. É um incentivando o outro. Aqui não é individualismo, não. Aqui é um sendo pelo outro. É um incentivando o outro. É um ajudando o outro. Cada um é diferente, mas todos são importantes. Cada um tem o seu particular. Os discípulos de Jesus eram tudo diferentes. Pedro era daquele jeito, né? Todo impulsivo, saía fazendo as coisas, metendo o pé pelas mãos. Já tinha João, que era todo mais quietinho, mais calminho, né? Cada um tinha seu jeito, mas todos não foram chamados. Todos não foram enviados. Então, amados, eu quero deixar essa palavra justamente para você ver como teve esse contraste aqui, né, da atitude dos pescadores e da atitude daquele jovem rico. Os pescadores obedeceram. O jovem rico, Jesus falou: faça isso e me siga. Ele preferiu não fazer. Ele preferiu não seguir Jesus. Então, amados, que nós tenhamos atitudes que venham sempre glorificar o nosso Deus, que venham sempre exaltar o nosso Criador. Que a nossa fé na palavra de Deus produza atitudes, e essas atitudes vai resultar em milagres para a glória de Deus. Receba essa palavra, guarde ela no seu coração, e que você possa dar muitos frutos para o reino de Deus, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Dê para o Senhor uma linda salva de Deus.